Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa nona aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, é a nossa penúltima aula hoje. Glória a Deus. Já oramos como é o nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Graça e paz, boa noite. Com muita alegria que hoje nós estamos aqui recebendo também a Sônia, ela é lá de Minas Gerais, ela está participando hoje aqui dessa aula conosco. Então seja bem-vinda, viu, minha irmã Sônia, assim como o seu lar. Que Deus abençoe muito a irmã, tá bom? Amém, amém. Querendo Deus, em breve, se o Senhor permitir, nossa irmã estará estudando aqui conosco. Então, minha irmã, fique bem à vontade, né? A gente vai começar agora, como eu disse, é a nossa nona aula de escatologia. Hoje, no caso, teremos a aula de hoje e a aula de quinta, e fechamos esse módulo. E hoje, a nossa aula, nós estaremos trabalhando mais voltado a uma síntese de tudo que aprendemos, e não só do que aprendemos, mas do material exclusivamente do Apocalipse. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco sobre uma ferramenta que é chamada Notebook LM, que é do Google, e nós estaremos usando essa inteligência artificial aqui juntos para poder extrair o máximo das informações do livro de Apocalipse, tá bom? Estarei também hoje utilizando o livro do Pentecostes, né, que é o livro manual de escatologia. Hoje a gente já vai começar a entrar um pouco mais naqueles assuntos mais complexos. Já estudamos aqui o nosso material do Hopes, né? Então, nós estaremos estudando, eu diria, a partir de hoje, fazendo uma síntese, né, dos materiais que já passamos, tanto do... aliás, esse material que eu falei é do Hopes, não, esse daqui é do Gruden, tá? O do Hopes também, temos do Erickson, do Bancroft, que eu passei para vocês. Mas hoje, como eu disse, a gente vai pegar aqui o livro do Pentecostes, e nesse livro nós estaremos trabalhando para quê? Para poder fazer uma síntese de tudo que aprendemos, tá bom? Quero lembrar aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar reutilizando esse material, aprendendo, se aprofundando mais. Gravamos também para os alunos em EAD, porque hoje é possível fazer esse curso em EAD, e essas aulas serão parte do currículo também dos alunos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. Nossa querida irmã Sônia conheceu a gente pelo Spotify, então hoje nós deixamos nossas aulas em vídeo pelo Spotify, e também pelo meu canal do YouTube, meu canal pessoal e o canal do Seminário da Igreja. Então, quem estiver ouvindo essas aulas podem assistir pelo Spotify ou pelo YouTube, tá bom? Então, gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, vamos trabalhar, que temos muita coisa para a gente aprender hoje. Eu não tenho dúvida que vai ser uma noite muito abençoada e muito especial. Quero ler com vocês agora Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Vou estar compartilhando aqui com vocês um texto, né, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. O irmão ou a irmã que quiser pode ler para nós, por gentileza, Apocalipse 1, 3. Pode ler na sua versão ou nessa versão digital que eu estou compartilhando com vocês? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Felizes, muito felizes, não a felicidade desse mundo, mas aquela felicidade que transcende, aquela felicidade que tem a origem em Deus, e quando estamos nele, ele compartilha conosco. Bem-aventurado é isso, é essa felicidade que invade todas as áreas do nosso corpo, mente, alma e espírito. Bem-aventurança é isso, né? Nós temos uma ideia de que felicidade é rir. Uma pessoa que é risonha, ela é feliz, não necessariamente. A felicidade, segundo Deus, é um estado da alma, é um estado de contentamento, de plenitude, de completude, que só em Deus e só em Jesus alcançamos. E mais ninguém. O Papa
Leão XIV, semana passada, fez uma declaração que Jesus Cristo é o Redentor e que Maria não é a corredentora. E isso está dando muita polêmica, inclusive entre os católicos, mas para nós, protestantes, essa é uma máxima. Nosso Redentor é Jesus Cristo, somente Ele e mais ninguém. E diante disso, quando nos entregamos a Ele e o aceitamos como único e suficiente Salvador, há algo que invade a nossa vida, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. E é notório e é marcante que quem passa pela porta da conversão, ele tem agora esse senso dentro de si de completude, de abundância. Ou seja, é uma paz que transcende. A bem-aventurança invade aquela alma. E aqui, olha que interessante, né? Podem ver que a Bíblia vai falar muito sobre a bem-aventurança. E aqui o texto está dizendo para nós, Deus revelando a sua palavra a João, né? Bem-aventurado aquele que lê. Olha só como é lindo poder ler o que, irmãos? Ler as profecias de Deus. Ler a palavra de Deus. Qualquer um que ler as Escrituras se tornará uma pessoa bem-aventurada. Feliz, muito feliz. A felicidade de Deus invadirá aquela alma. Amém? E olha só, não para aí, né? Bem-aventurados os que ouvem também. Glória a Deus, né? Então, ler é um privilégio. Já me torno um bem-aventurado. Ouvir, eu me torno também um bem-aventurado. E percebam que a nossa prática, tanto aqui do seminário, mas principalmente da igreja, é uma prática onde alguém lê e um grupo de irmãos ouvem, não é assim? Então, perceba, num culto que fazemos a Deus, está ali tendo várias bem-aventuranças, né? Se cumprindo. Porque alguém está lendo e um povo e um rebanho está ouvindo. Então, quando eu leio pessoalmente, eu sou já bem-aventurado. Mas quando eu ouço também alguém lendo para mim ou me explicando, seja na igreja, seja numa reunião de oração, seja num momento de comunhão, ou quem sabe numa aula como essa, nós nos tornamos também bem-aventurados. E aqui não para ainda, olha, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela está escrita. Então, aqui não está a palavra bem-aventurado, mas poderíamos dizer que o texto está construindo essa ideia, que bem-aventurado é quem lê, bem-aventurado é quem ouve e bem-aventurado é quem guarda as coisas que estão escritas aonde? No livro de Deus. Amém, meus irmãos? Toda vez que a gente faz uma escolha em direção a obedecer a Deus, porque ou aprendemos sozinho, ou aprendemos na igreja, e naquela hora tomamos a decisão segundo a palavra de Deus, por mais difícil que seja essa decisão, nos tornamos bem-aventurados. Amém? E aqui o escritor, que é João, diz, porque o tempo está próximo, né? João escreveu isso daqui lá por volta do ano 100. Ou seja, ainda não chegou, né? Percebam, irmãos, o próximo de Deus é muito relativo, né? O próximo de Deus está demorando 2000 anos, né? Será que vai durar mais 500 anos? Mais 1000? Mais 2000? Sabemos. Eu sei de uma coisa, eu não duro mais 100 anos nessa terra. Eu não duro mais 100. 50 eu espero que sim. Espero que sim. Mas 100 anos eu não vou estar aqui. Então, para mim, o Senhor vai voltar nos próximos 50 anos, tá bom? Na verdade, eu acho que aqui só os mascotes vai durar mais de 50, viu? Só o Diego e a Beatriz, né? Eles têm 20 e poucos anos, irmã. 20 e poucos anos, são os mascotes da classe. Então, que Deus conserve vocês mais 80 anos aí de longevidade, de produtividade, de graça, tá bom? Mas se Deus nos fazer viver mais do que 50 anos, no caso, me refiro às minhas irmãs e a mim, que já estamos acima dos 50, né? Então, que Deus nos dê muita saúde, tá bom? Então, eu deixo esse texto aqui, meus irmãos, para abertura, né? Eu gosto sempre de ler um texto bíblico e queria explicar uma última coisa aqui. Como que era o cenário da igreja primitiva? Isso é muito legal. Como que era o cenário da igreja primitiva? Será que na igreja primitiva todo mundo tinha uma Bíblia que nem a nossa?
vocês acham? Não. Ah, não. Eu acho que não. Como que será que era o contexto da igreja? Como que era isso? Vamos lá. Usava o Pentateuco, né? Pentateuco, só o Pentateuco? É, tipo, Cristo, depois que foi que ressuscitou, eles tinham a lei de Moisés, mas eles também usavam as palavras de que Jesus Cristo tinha deixado na terra, né? Que alguns, no caso, Lucas, João tinham escrito, né? Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Vocês vão aprender bastante ainda da classe aqui. Só o Júnior que fez introdução ao Novo Testamento e ao Velho. Então, vocês vão aprender lá nessa matéria. Na realidade, nos dias da igreja primitiva era assim. Eles seguiam a mesma tradição dos judeus. Como os judeus faziam? Os judeus iam na sinagoga, e lá na sinagoga tinha o quê? Tinha os escritos, tinha o Velho Testamento. E como que era a Bíblia naqueles dias? Eram enrolos. Eram enrolos. Então, nos dias apostólicos, não era todo mundo que tinha Bíblia. Porque imagina, irmãos, hoje nós temos aqui a Bíblia, 66 livros, que é os 27 do Novo Testamento, mais os 39 do Velho Testamento, nós temos em folha de papel de seda. Mas naqueles dias eram rolos. Então, só o Velho Testamento, você enchia uma prateleira como essa daqui. Você pegava o livro de Moisés, depois os 5 livros de Moisés, depois você pegava o livro de Josué, o livro de Juízes, né, os livros de Reis, os Salmos, Provérbios. Imagina, então, como que se fazia para se reunir, né, os irmãos? Os irmãos seguiam o mesmo princípio lá dos judeus. Porque logo que veio, né, Jesus e depois os apóstolos começaram a escrever também. Então, uma carta como essa foi a carta de Apocalipse. Pode ver que é um livro, sim, mas também é uma carta. Ela era escrita, geralmente, em pergaminho. E aí ela era enviada àquela igreja, e depois o pastor, então, se reunia com a igreja, e ele ia lendo. Então, quando chegava uma carta de Paulo numa igreja, por exemplo, como na igreja dos Gálatas, então eles iam lendo. E aí esse pastor passava para outros pastores, e esses outros pastores iam fazendo cópias dela. E assim que as cartas iam sendo multiplicadas. Interessante, não? A gente tem uma ideia que todo mundo tinha uma Bíblia, né? Por isso que esse texto aqui é muito interessante. Por isso que aqui começa, bem-aventurado é aquele que lê, ou seja, vamos agora imaginar uma igreja lá na cidade de Roma. Como que eles se reuniam, irmãos? Eles se reuniam, de que forma? Eles se reuniam nas casas. Então, o pastor daquela comunidade, ele se reunia na casa e ele falava, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, que é uma carta para nós, romanos, vamos ler? E aí eles pegavam ali e começavam a abrir o capítulo 1 e ler. Então, percebam, bem-aventurado é aqueles que leem, mas bem-aventurado é aqueles também que ouvem, e bem-aventurado é aqueles que guardam. Por quê? Porque o tempo está próximo, nós não sabemos quando será o último dia. É claro que aqui, esse texto está sendo dirigido a João, mas podem ver que essa era uma prática comum da igreja. E o que acontecia? A igreja de Roma também, ela lia as cartas das outras igrejas. Então, eles trocavam as cartas. Por quê? Porque os apóstolos eram esses novos profetas de Deus que estavam dando a revelação de Deus àquela igreja recém-inaugurada. Coisa linda, não? Então, era assim. Por isso que era comum eles gostarem de ler, e não só de ler, mas de ouvir. E olha só, e a Bíblia chegou até hoje, os nossos dias. Depois de papiros, de rolos, de pergaminhos, aí, sim, aí alguns irmãos fizeram aquilo que vocês vão aprender, que é chamado Códex, que era um tipo de livro também feito de pergaminho. Mas aí depois eu explico melhor nas aulas de introdução ao Novo Testamento e ao Velho, tá bom? Tudo bem? Então, percebam, irmãos, hoje a gente pode ler a Bíblia sozinho, nós, né, no caso aqui, eu tenho uma prateleira só de Bíblia. Mas naqueles dias, irmãos, não era comum. Quem é que tinha a Bíblia? Era o pastor.
muitas vezes um diácono, um evangelista, aí ele tinha porções da Bíblia. Que privilégio hoje nós temos, não? Amém? Amém. Então, que a gente possa dar valor, né, a tudo isso que a gente está aprendendo. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos. Olha, irmãos, nós fizemos uma síntese aqui muito boa do livro, né, do Grudem, dos capítulos. Gostaram do material do Grudem? Sim, gostei. Deu para dar, Sim. deu para entender a estrutura, que mais do que entender sobre as discussões e as correntes, é entender o quê, meus irmãos? É entender as doutrinas dos finais dos tempos. Estão entendendo? Sim. Isso que é o principal. O que a Bíblia fala? Inclusive, irmãos, olha só o que eu escrevi aqui nas minhas notas, né, para passar para vocês. Uma frase. Olha só que interessante. Abre aspas. Falando sobre a volta de Jesus, olha só. Abre aspas. Nós não precisamos saber de tudo, vírgula, mas necessitamos crer em tudo o que foi revelado. Fecha aspas. Vou explicar. Falando sobre a volta de Jesus. Jesus disse que ele viria novamente? Sim. Claro, não é? Voltarei como ladrão à noite. Ninguém sabe a data, a hora, nem os anjos. Somente o Pai, naquele momento em que Jesus estava dizendo isso. É claro que ele já sabe disso, e ali ele estava falando ali como o Jesus homem, não o Jesus Deus, que de fato nunca se esqueçam, Jesus é 100% Deus e é 100% homem, mas enquanto ele estava no ministério terreno, ele se esvazia de toda a sua divindade. Podem ver que a gente vai ver o Jesus divino em alguns momentos no ministério, mas na grande parte do ministério de Jesus é o Jesus humano, cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, tá bom? Pode ver que ali no Getsemane, o que ele fala? Senhor, me livra desse cálice, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ali quem que tá chorando, quem é que está transpirando gotas de sangue? É o Jesus divino ou é o Jesus humano? É o Jesus humano. E olha que curioso, hein, irmãos? Aquela oração de Jesus foi ouvida? Senhor, passa de mim esse cálice. Ele passou pelo cálice? Passou. Ele morreu porque ele não queria. O que ele estava dizendo? Passa de mim esse cálice. Eu não quero sofrer. Mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Então ele passou. Então a oração de Jesus não foi ouvida? De uma certa forma, não. Guarde isso. Mas de uma outra forma, sim. Porque o que ele disse na oração? Passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha, e sim a tua. Ali era o Jesus humano dizendo e nos ensinando que vão ter momentos da nossa vida que a gente vai ficar também no deserto e dizer, Senhor, me livra dessa dor. Mas aí eu quero te dizer que naquela oração tem um ensino poderoso, porque em alguns momentos, quando a gente ora, Deus faz com que o mar vermelho se abra. Deus faz com que o maná desça do céu. Deus faz com que paralíticos andam, mortos ressuscitem. É o nosso Deus. Ou seja, quando a gente ora, milagres acontecem. Mas quando nós orarmos e milagres não acontecerem, não se preocupe. Porque no Getsemane, a oração não resolveu o problema de Jesus, mas a oração fortaleceu Jesus para ele ir à cruz. Amém? Ou seja, olha que coisa linda. Nem toda oração a gente pode ser respondido, mas em toda oração Deus estará conosco. Ou seja, na oração, quando Deus não nos responder porque Ele é soberano, Ele nos fortalecerá para a gente passar pela provação. Amém? Pode ver, Jesus passou pela provação e venceu. O cálice ele bebeu, porque era da vontade do Pai, mas ali era o Jesus humano. Tá bom? Então, voltando, irmãos, voltando sobre a volta de Jesus. Há ensino sobre a volta de Jesus? Muitos. Agora, então, olha a frase de novo. Nós não precisamos saber de tudo, vírgula, mas necessitamos crer em tudo que foi revelado. Ponto final. O que eu quero dizer com isso? O nosso mestre vai voltar. Quando ele vai voltar,
tudo bem, é da agenda de Deus, é do tempo de Deus. Ou seja, Jesus voltará a segunda vez. Isso foi revelado. Saber agora quando ele voltará e como será, isso não nos foi revelado. Amém? Compreendem, irmãos? Trabalhar sobre as profecias dos finais dos tempos é discernir isso. Sejamos honestos, irmão. Você acha que nós não gostaríamos de saber quando Jesus voltará? Claro que gostaríamos. Ô, meus irmãos, é óbvio, mas a gente não sabe. Então, por isso que estudar esse assunto da escatologia, ele é maravilhoso, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa quietude. Aonde? Ao saber do quê? Eu preciso me apropriar do que a revelação me diz. O que Deus deixou na sua palavra. Isso é o principal. Agora, como acontecerá, em que tempo, de que forma, aí isso pertence aos mistérios do Pai. Amém? Isso vale para a volta de Jesus, isso vale para o milênio, isso vale para a aparição do anticristo, isso vale para a manifestação da besta, do falso profeta. Então, percebam, isso vale para tudo. O grande juízo de Deus, o grande desfecho de todas as coisas, o tribunal de Deus. Porque, irmãos, tem hora que nós ficamos tão presos nas profecias e naquilo que Deus não revelou, que é aí que está todo o problema. A gente fica preso no que Deus não revelou. E aí a gente começa a falar segundo a nossa cabeça, ou segundo a gente ouviu, ou segundo algum profeta. Mas o que o texto está dizendo, a gente não dá o valor. Ou seja, estamos dando um tiro no pé. Porque a gente tem que se perceber do quê? Qual é o nosso dever? Guardar a palavra. O que nós acabamos de ler aqui no texto de Apocalipse 1:3? Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia. E bem-aventurados que guardam as coisas que nela estão escritas. Ponto e vírgula. Porque o tempo está próximo. É isso que importa para nós. O que está escrito? Acabou. É a revelação de Deus. Amém, meus irmãos? Tá bom? E hoje, meus irmãos, como eu tinha mencionado na última aula para vocês, vamos fazer uma lição de casa muito legal. E eu vou estar trabalhando aqui com vocês no material, né, usando a inteligência artificial. Quero aqui mostrar para vocês, eu já compartilhei para vocês no nosso canal de WhatsApp, esse link, né? Aqui é o link, deixa eu ensinar para vocês, irmãos, olha, o que seria esse material que eu estou passando agora para vocês. Aqui está, ó, Notebook LM. Notebook LM é uma inteligência artificial do Google, que é uma ferramenta que nos ajuda a estudarmos qualquer tema. Serve para tudo na vida, né? Então, aqui dentro do Notebook LM, aqui pode ver que está dentro da minha página, né? Olha só, é a minha conta. E eu já compartilhei para vocês. O que eu fiz, meus irmãos? Foi muito interessante. Eu peguei, olha só, aqui, olha que legal aqui, te mostrar. Eu peguei um link do livro de Apocalipse. Peguei um link do livro de Apocalipse, que está lá no YouTube, onde a Bíblia é narrada pelo Cid Moreira, inclusive, aquela vozeirão linda, aquela voz linda. E aí eu joguei aqui na inteligência artificial, e logo, então, ou seja, o que nós estamos aqui fazendo uma síntese de todo o texto sagrado. Ou seja, eu peguei essa versão e joguei. E aí, logo na sequência, temos todas essas ferramentas aqui que o Notebook LM nos apresenta, que é o resumo em áudio, resumo em vídeo, mapa mental, relatórios, testes e cartões didáticos. Ou seja, quando nós clicamos em cima de cada uma dessas ferramentas, abre-se uma possibilidade de aprender algo. Então, hoje, o que nós estaremos fazendo aqui? Nós estaremos estudando o quê? Fazendo um apanhado pelo mapa mental. Estou clicando agora aqui em cima, no mapa mental, ó. Olha só. E o mapa mental... Opa, não, está abrindo de novo. Já estava... Sem querer, eu cliquei novamente, mas já está aqui, ó. Aqui, ó, mapa mental. Estava aqui embaixo, eu cliquei em cima, ele está abrindo novamente, né? Mas, na realidade, está aqui, ó. Mapa mental, tá vendo aqui embaixo? Se eu clicar de novo em cima, ele abre mais um link.
Então, eu abri agora, olha só, meus irmãos, ó. E aqui é a síntese do livro de Apocalipse, tá vendo? Ó? Deixa eu abrir para vocês, ó. Olha só que legal. E aqui a gente hoje vai fazer um apanhado do livro. Ou seja, nós estaremos fazendo um apanhado de todos os 22 capítulos, tá bom? Só que antes de vermos aqui, eu quero utilizar também o quê? Ainda o Notebook LM, como que se diz? Esse resumo em vídeo. Vocês chegaram a ver o resumo em vídeo, meus irmãos? Não. Não. Bom, então, o que eu vou fazer agora, meus irmãos? Eu estarei passando para vocês, agora, na nossa aula. Isso daqui é uma ferramenta que vocês podem usar depois. O Notebook LM, o que ele faz, irmãos? O que ele fez aqui? Ele criou esse resumo em vídeo, tá bom? Quem fez tudo isso não fui eu, tá? Foi a inteligência artificial. Inclusive, quando vocês me virem falando que é o Ivo e a Ana, tá? É porque eu chamo a inteligência artificial de Ivo e de Ana, tá? Inteligência artificial, eu brinco, né? Porque aqui vocês vão ver um diálogo bem interessante de uma pessoa narrando e fazendo uma síntese do Apocalipse. Agora, por que eu quero usar essa ferramenta agora em aula aqui com vocês? A inteligência artificial, meus irmãos, eles vieram para nos ajudar. Não fiquem sendo escravos da inteligência artificial. Ou seja, a gente tem que fazer uma lição de casa onde a gente aprenda com eles, mas a gente não se torne dependente deles. Estão entendendo? Porque, irmãos, como tudo, a inteligência artificial ela tem que ser alimentada. E qual que é o grande perigo da inteligência artificial? Imaginem que alguém crie uma nova versão do livro de Apocalipse, mas repleto de heresia. E essas informações heréticas alimentem a inteligência artificial. Estão entendendo o perigo da inteligência artificial? Então, meus irmãos, tenham esse senso crítico. Como estudiosos, nós não podemos aceitar tudo que está na rede, tudo que é uma inteligência artificial. E daí? Quem foi que alimentou aquela inteligência artificial? Se foram pessoas que tiveram ali, vamos dizer assim, uma ideia de querer manipular a inteligência artificial, ela pode ser manipulada. Por isso que nós precisamos utilizá-la ao nosso serviço. E agora aqui, eu falando como estudioso, tá? Eu vi, e a síntese que eles criaram foi muito boa. Isso que eu quero passar em aula aqui com vocês. Por quê? Porque depois a gente vai para o mapa mental, tá bom? Lembram, irmãos, do que nós trabalhamos, inclusive nas aulas passadas? Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse ele tem muita teologia, e no meio da teologia tem muita alegoria? Então, qual que é a proposta hoje dessa aula aqui? A gente vai se concentrar na teologia. E na alegoria, pastor? Na alegoria, a gente vai tentar entender a alegoria, mas diante de uma boa hermenêutica, ou seja, de uma boa interpretação. Mas uma alegoria, como o nome já diz, se torna difícil de entender quando o texto não está explicando quem ela é. Deixa eu tentar explicar aqui antes de prosseguirmos. Nesses últimos domingos, eu tenho pregado na nossa igreja sobre Mateus 13. E eu preguei, inclusive, 2 sermões baseados no sermão do semeador e depois no sermão do joio e do trigo. Os irmãos que são da nossa igreja vão se lembrar. Ora, nessa mensagem de Mateus 13, o Senhor, ele fala o que é ali, ele fala sobre a parábola do semeador, e logo na sequência ele explica a parábola, não é assim? Ele também fala sobre o joio e o trigo, e depois ele explica o que é o joio e o trigo, não é assim? Agora, deixa eu perguntar para vocês. Toda parábola, Jesus explica o que ela é? Não. Tem parábola que ele só lança, só fala. Ele não explica. Então, guardem isso. Quando o mestre não explica, nós extraímos os princípios espirituais. Mas nós não dizemos de forma categórica que aquela parábola é de fato aquilo. Estão entendendo? Vou dar um exemplo, irmãos. Durante muitos anos nós aprendemos que a besta é o Papa, não é? Sim ou não? Sim.
Agora eu te pergunto, é só o Papa que pode ser a besta? Não. Não. Pode ser um presidente de uma república? Pode ser um imperador? Sim. Percebam, quando eu faço uma afirmação que a Bíblia não está fazendo, eu incorro num erro. Porque eu estou colocando na boca de Deus aquilo que eu penso. E eu digo, Deus nos permitiu fazer isso? Não. Por isso que nós devemos ler o Apocalipse e extrair a sua teologia. E ler o Apocalipse e extrair a sua alegoria. E o que é a alegoria e aquilo que é a alegoria que Deus não explica, a gente deixa a critério de Deus revelar na história. Mas aquela alegoria que Deus explica, a gente acredita, então, de fato, que Deus é mais sábio do que a gente. Estão entendendo, meus irmãos? E na teologia, por exemplo, aquilo que é teologia, ou seja, a gente aceita porque Deus está já mostrando os seus ensinos. Estão entendendo? Tá ficando confuso? Tá ficando difícil? Não? Senão eu volto, tá? Diego, você levantou a mão, pode perguntar, filho. Então, pastor, não é porque você falou sobre tem parábola que Jesus não explica. Na parábola do semeador mesmo, no verso 11, ele diz assim: A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Antigamente, quando eu era novo convertido, eu achava que Jesus não queria que a gente se convertesse. É o que dá a entender, né? Até parece que ele não quer, né, Diego? Eu sei, mas ouvindo isso é difícil de entender, né? Ora, mas por que o mestre não quer explicar? Né? Mas depois você já compreendeu o motivo, né, Diego? O texto já mostra, né? Mas mais alguma pergunta, Diego, em cima disso? Não, só isso mesmo, pastor. Agora, vocês estão entendendo, irmãos? Então, agora, vamos ver aqui esse vídeo, tá bom? Vou passar o vídeo para vocês e logo na sequência a gente vai para o mapa mental, tá bom? Tudo bem? Então, eu quero aqui só passar, porque esse vídeo realmente está muito joia, está muito bom. E eu gostaria que vocês até confirmassem, sinalizando se o som está chegando para vocês, tá bom? Eu vou começar ele agora, tá bom? Dragões, anjos, julgamentos. Dragões, Tá ótimo. anjos, julgamentos cósmicos e até uma criação inteiramente nova. Pois é, o livro do Apocalipse é, sem dúvida, um dos textos mais misteriosos e fascinantes que existem. E é por isso que nessa nossa análise a gente vai mergulhar fundo para tentar decodificar essa visão final da Bíblia. Vamos usar as próprias palavras e imagens do livro como nosso mapa, tá bom? Mas afinal, o que é essa tal de revelação? Bom, o próprio texto já se apresenta como o grande finale de tudo, sabe? Uma visão que veio para mostrar o que deve acontecer em breve. Pense nele como o último capítulo, aquele que amarra todas as pontas, conectando o começo e o fim de uma história gigantesca. E bem no centro disso tudo tem uma ordem bem direta. O narrador, um homem chamado João, recebe a instrução de registrar uma visão super complexa que cobre tanto o presente quanto o futuro. Ou seja, o que a gente está lendo não é só um relato qualquer, né? É um registro que, segundo o texto, foi ordenado lá de cima. Então, vamos lá. Onde tudo isso começa? Num lugar de completo isolamento. João, o nosso narrador, está exilado na ilha de Patmos, tudo por causa da sua pregação. E é justamente ali, nesse lugar remoto, que a visão tem início. E começa como? Com uma voz tão poderosa que ele descreve como o som de uma trombeta. Quando ele se vira, João dá de cara com uma figura, uma figura divina impressionante. A descrição é muito forte. Cabelo branco, branquinho como a neve, olhos que parecem chamas de fogo, e uma voz que soa como o barulho de muitas águas, sabe? De uma cachoeira. Cada detalhezinho ali serve para construir essa imagem de autoridade total, de um poder que está além da nossa compreensão. E essa figura não está sozinha, ela está cercada de símbolos. Ela está de pé, no meio de 7 candelabros de ouro e segurando 7 estrelas na mão. E tem mais, da boca dela sai uma espada afiada de 2 gumes, uma imagem bem forte do poder da sua palavra, né? A boa notícia é que, felizmente, esses símbolos não ficam no mistério por muito tempo, não. E aqui tá o pulo do gato. A própria visão já explica o que esses símbolos significam. As estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas.
E os candelabros são as 7 igrejas em si. Pronto, isso já prepara o terreno para uma série de mensagens bem diretas, bem específicas para cada uma dessas comunidades. Aí, a partir desse ponto, a figura divina começa a ditar cartas. Uma para cada uma daquelas 7 igrejas. E cada mensagem é tipo uma avaliação, sabe? Tem elogios para os pontos fortes, tem puxão de orelha para as falhas, e no final, sempre tem uma promessa para quem continuar firme na fé. Olha só que interessante o padrão que começa a aparecer aqui. A gente vê o retrato de várias comunidades que estão vivendo sob pressão. Algumas, tipo a de Esmirna, são super elogiadas pela sua resistência, mesmo na pobreza. Já outras, como Laodiceia, recebem uma bronca daquelas por estarem acomodadas, por serem mornas, nem quentes nem frias. Depois que as cartas são entregues, a visão do João, uau, ela se expande de um jeito absurdo. A gente sai da terra e vai direto para a sala do trono no céu. Lá, ele vê um rolo, um livro, selado com 7 selos. E o problema é que ninguém é considerado digno de abrir esse rolo. A coisa fica tensa, rola um choro, até que aparece uma figura, descrita como um cordeiro que parecia ter sido morto. E ele é o único que pode quebrar os selos. A partir daí, a narrativa se desenrola numa sequência de julgamentos que vai só aumentando. Primeiro, vem a abertura dos 7 selos. Depois, o toque das 7 trombetas. E, por último, o derramamento das 7 taças da ira. Cada nova série de eventos é mais intensa e destrutiva que a anterior. A coisa vai escalando. E logo com a abertura dos primeiros 4 selos, eles chegam. As figuras super famosas dos 4 cavaleiros. Cada um deles traz uma calamidade diferente para a humanidade. Primeiro, a conquista que não para. Depois, a guerra que tira a paz do mundo. Em seguida, a fome que desequilibra tudo. E por último, a morte que recebe poder sobre uma parte enorme da terra. Depois dos selos, anjos começam a tocar 7 trombetas. E aí, uma nova série de desastres cai sobre o mundo. O impacto é gigantesco, atinge o planeta todo, envenena a terra, o mar, os rios, até os céus ficam escuros. E tudo isso culmina em pragas que atacam diretamente as pessoas. Ok, nesse momento a história dá uma virada, o foco muda. Agora a gente vai ver a batalha espiritual que está rolando por trás de tudo isso que acontece na Terra. É agora que os grandes vilões da história são apresentados. E começa uma guerra no céu. Miguel e seus anjos contra um enorme dragão vermelho. O texto deixa bem claro quem é esse dragão, Satanás. Ele é derrotado e jogado aqui na Terra, junto com seus anjos. E ele está furioso porque sabe que tem pouco tempo. E então, do mar surge uma fera, uma coisa monstruosa, com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão, aquele que foi expulso do céu, dá para essa fera o seu poder, o seu trono e muita autoridade. E o mundo todo fica de boca aberta, maravilhado, e passa a adorar tanto o dragão quanto a fera. Mas não para por aí. Logo depois, aparece uma segunda fera, só que essa vem da terra. Ela trabalha para a primeira fera e faz coisas incríveis, tipo fazer descer fogo do céu. E é essa segunda fera que obriga todo mundo, não importa quem seja, a receber uma marca, seja na mão direita ou na testa, a famosa marca com o número da fera. O ponto alto desse conflito todo acontece no julgamento de uma cidade simbólica, chamada de Babilônia a Grande. Ela é descrita como a origem, a fonte de toda a corrupção e imoralidade do mundo. E aí um anjo desce do céu com uma autoridade imensa e grita bem alto: a grande Babilônia caiu, acabou. O texto diz que ela virou morada de demônios. E essa queda é de repente, é total. E isso causa um choque gigantesco nos reis e nos comerciantes do mundo. Todos aqueles que lucraram com o luxo dela. E essa parte é genial porque mostra o grande contraste do livro. Pensa só, de um lado, a gente tem a queda da Babilônia, essa cidade corrupta e cheia de luxo. Do outro, a gente vê a chegada gloriosa da Nova Jerusalém, que é descrita como uma noiva, pura, toda enfeitada, descendo lá do céu, de Deus. E então, vem a batalha final. Uma figura num cavalo branco, com o nome de Fiel e Verdadeiro, aparece liderando os exércitos do céu. Ele vence a fera, o falso profeta e todos os seus seguidores. E isso tudo leva ao juízo final, onde todos os mortos, sem exceção, são julgados de acordo com o que fizeram. Tudo registrado em livros. Depois do juízo final, a visão caminha para sua conclusão. E que conclusão? O primeiro céu e a primeira terra, tudo que a gente conhece simplesmente some.
e no lugar surge uma criação inteiramente nova e perfeita. E a visão termina assim, com uma série de promessas muito, muito poderosas. Nesse mundo novo, o próprio Deus vai morar junto com as pessoas. E todo tipo de sofrimento, morte, tristeza, choro, dor, tudo isso vai ser eliminado para sempre. Porque, como diz o texto, as coisas antigas já passaram. Essa declaração, que vem direto do trono de Deus, resume perfeitamente o desfecho de toda essa visão épica. Não é só um conserto, uma reforma, não. É uma renovação completa de tudo. É a promessa de um recomeço do zero, absoluto. E é assim que a visão termina, deixando pra gente essa tapeçaria, sabe, cheia de imagens e símbolos riquíssimos. E por séculos o debate continua. O que tudo isso significa? Seria um roteiro literal do fim dos tempos? Ou seria uma mensagem simbólica, cheia de esperança e um chamado à resistência para o povo daquela época que sofria perseguição? Pois é, a resposta ainda está sendo buscada. O que vocês acharam? Que demais, hein, pastor? Demais, demais. Ó, deem a devida consideração, porque é inteligência artificial, e quando ele vai fazer aqui a montagem, eles vão colocar a foto de Jesus, como eles enxergam, né, a besta, o dragão, né, até a maneira que ela narra como uma pessoa comum, não como uma pessoa religiosa. Mas fantástico, não, meus irmãos? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu fiz questão aqui de usar hoje aqui com vocês, né? Para quê? Para a gente poder extrair o suprassumo desse ensino. Né? E eu gostei demais. E toda vez que você clicar aqui, irmãos, ó, no resumo do vídeo, abre de novo, né? Ó, que nem da agora eu cliquei sem querer aqui no mapa mental, abriu mais 2 mapas mentais, tá bom? Eu vou até apagar esses outros mapas mentais aqui, porque a gente já tem ele aqui embaixo, tá bom? Então, ficou demais, né? Demais, não, irmãos? É simplesmente muito legal e muito útil, né, para nós, para o nosso estudo, tá bom? Agora, vamos agora para o mapa mental? Vamos trabalhar em cima dele? Tudo bem? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Né? Como eu disse, irmãos, ali, qual que é a grande utilidade dessa, no caso, né, desse vídeo? Deixa eu até aproveitar aqui, meus irmãos, e mostrar outra coisa, ó. Aqui, olha só. Hoje também eu aproveitei e peguei um outro vídeo, numa outra versão bíblica, né, que seria uma versão bíblica mais tradicional, que é essa daqui, que também foi um áudio que estava no YouTube sobre a Bíblia. E eu fiz também a mesma coisa, ó, olha só. Eu só vou mostrar rapidamente aqui para vocês, rapidamente. Eu fiz a mesma coisa. Ele criou, toda vez que você clica, né, no caso, no botão aqui, meus irmãos, por exemplo, resumo em vídeo. Se eu clicar agora, ele vai criar mais um resumo em vídeo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse daqui, no caso, olha só, livro da Revelação, visões proféticas, julgamento cósmico, novo céu e nova terra. A inteligência artificial, ela vai fazer sempre uma síntese dos tópicos mais importantes. Então, perceba que essa ferramenta acaba nos ajudando a enxergar melhor vários cenários. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, esse resumo deu 7 minutos. Então, ficou muito legal. Vou só colocar o comecinho aqui para vocês verem, ó, rapidamente. Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais enigmáticos e, vamos combinar, mais fascinantes da história, o livro do Apocalipse. Muita gente pensa que é só sobre o fim do mundo, mas é bem mais que isso. É uma visão cheia de símbolos e com uma narrativa super complexa. Nosso objetivo aqui é seguir essa visão passo a passo para entender a estrutura dela do jeitinho que foi registrada. Vamos começar essa jornada. Para a gente conseguir navegar por essa visão toda, a gente dividiu a nossa análise em 4 partes, seguindo a ordem dos acontecimentos. A gente vai começar com as primeiras visões e as cartas, depois vai passar pelos julgamentos, pela grande batalha cósmica e terminar com a renovação de tudo. É um jeito de botar um pouco de ordem, né, num material que é bem denso. E olha que interessante, logo no primeiro versículo, o livro já entrega o seu propósito. E aqui vem uma surpresa, apesar de ser famoso por ser um mistério, o texto se apresenta como uma revelação, ou seja, algo feito para ser entendido, não para confundir. A mensagem é bem clara, são eventos futuros que os seus servos precisam saber. E é assim que a profecia começa de verdade. Nossa primeira parada nos leva para a origem dessa visão toda e para as primeiras mensagens bem diretas que ela traz. Então, quem está contando
Joia, fantástico, né, meus irmãos? Então, eu vou deixar aqui, já está aqui também esse material, né, na minha página, vocês podem depois apreciá-lo também, tá bom? Mas você viu, aqui, querendo ou não, ele já deu uma ferramenta bem curiosa sobre, como se diz, a maneira que o autor, a inteligência artificial apresenta é de uma maneira diferente da anterior que a gente viu. Ou seja, nós extraímos mais informações. Você viu que agora, essa inteligência artificial, ele dividiu o livro em 4, né? Dando uma ideia muito curiosa para que a gente possa extrair também princípios do livro. Mas tudo isso eu só quis passar aqui para vocês, irmãos, como uma ferramenta didática. Percebam, irmãos, eu me formei no ano de 93. Os meus trabalhos do seminário eram feitos de máquina, de datilografia, tá bom, meus irmãos? Depois, naqueles dias, estavam iniciando, em 93 já existia máquina de datilografia eletrônica, era uma coisa chique. Computador era poucos, impressora era aquela básica, barulhenta. Olha onde nós estamos agora, 30 e poucos anos depois. Inteligência artificial, tecnologia, né? Ou seja, temos um novo mundo. Então, eu estou passando todas essas informações aqui para você que é aluno agora, ou mesmo aqueles alunos que forem fazer o curso em AD, notarem que o nosso crescimento tem que ser em tudo. Se Deus está nos permitindo viver num momento novo, né, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, se for para glorificar a Deus, para aprender, para propagar o evangelho de forma mais clara, se for para que a gente aprenda melhor, que a gente possa usar dessa ferramenta. Como o apóstolo Paulo também nos ensina, ouça tudo e retenha o que é bom. Né? Então, fica aqui para você que é estudioso, essa ferramenta, tá bom? Beleza? Gostaram? Né? Muito interessante, né? Fantástico, não? Então, vamos voltar lá para o meu, no caso aqui, né? Para o mapa mental, né? Eu quero agora ir para o mapa mental com vocês e vamos trabalhar um pouco sobre essas divisões do texto, né? Irmãos, vocês, né? Quando leram o material, o livro, lembra que eu tinha dado para vocês também alguns trabalhos extras, que eram ler o livro do Apocalipse? Quem conseguiu ler todo o livro do Apocalipse? Pastor, eu ia falar sobre isso agora. Hum. Porque eu li todos os livros, todos os áudios, só que eu comecei a ler ontem o livro. E Ah. se a gente for ler o capítulo e ler os versículos, Cruzada. as palavras cruzadas, ontem foi de 30 a 40 minutos. Então, Diego, então faça assim, se você vê que, de repente, não vai dar tempo, então leia todo o livro de Apocalipse, tá bom? Né? Aquilo lá, eu vou considerar a sua leitura e o seu progresso. Ou se não, se você quiser continuar lendo com referência à cruzada, como eu tinha dito, não tem problema, eu vou considerar até onde você chegou, tá bom? Tá joia? Mas voltando, irmãos, então, eu fiz a pergunta, mas com certeza todos vocês já leram o Apocalipse algum dia, né? Já leram, já releram. Então, agora a gente vai fazer uma síntese aqui com o material, né, o notebook LM. Ó. Então, percebam que aqui, nesse mapa mental, eles dividiram dessa forma. Olha que legal. A abertura e visão inicial, mensagem das 7 igrejas, capítulo 2 e 3. Aqui, abertura e visão inicial, capítulo 1. Cenas celestiais e o livro selado, capítulo 4 e 5. Os 7 selos, capítulos 6 e 7, as 7 trombetas, capítulo 8, 9 e 11, personagens e conflitos finais, capítulo 12 e 13, os juízos, queda da Babilônia e retorno, capítulos 14 a 19, o milênio e juízo final, capítulo 20, o novo céu, nova terra e Jerusalém, capítulo 21 e 22. Tá bom? Então, você vê, aqui já está bem mastigado para nós, dá para a gente ter uma visão panorâmica de como o livro se divide. E por que eu quero estar fazendo isso aqui com vocês, irmãos? Lembra que há pouco eu dei uma frase para vocês? Que nós não precisamos saber de tudo, vírgula, mas necessitamos crer em tudo que foi revelado. Então, o que eu quero dizer em outras palavras? Vamos nos fixar e vamos sim saber de tudo que nos foi revelado.
Sobre os assuntos gerais dos sinais dos tempos, muita coisa existe, que é fruto de imaginação, que é fruto de dedução, que é fruto de profecia, que é fruto de um monte de coisa. Aí eu te pergunto, tudo isso será de fato real? Não sei. Uma coisa eu sei, tudo que é real está aqui. E é isso que eu quero que você se fixe. É isso que eu quero que você, né, tenha certeza. Eu não preciso saber de tudo sobre a escatologia, no sentido assim, tudo que se é pregado, que foi dito, no sentido mais amplo. Porque são teorias, são opções, são variáveis. Agora, eu preciso saber o que o texto bíblico fala. Isso é o que importa para o meu coração. Porque aí o anticristo, o inimigo, o falso profeta, nenhum vai me enganar. Então, não é que eu não quero que você saiba de tudo. Sim, eu quero que você saiba de tudo que foi revelado. Não de tudo que existe. Irmãos, o cristianismo está nesse mundo há 2000 anos. Tanta gente já virou a besta. E deixou de ser besta. E veio nova besta. É assim, meus irmãos. Agora, recentemente, eu vi um vídeo, inclusive, que foi até surpreendente, eu não sei se isso é fidedigno, depois vocês podem até me ajudar para pesquisar, né? Era um brasileiro que entrevistava uma brasileira que estava lá na China, uma cidade da China, em que eles implantam, o banco implanta, na palma da mão, um microchip. Então, a pessoa não usa mais cartão, não precisa sair mais com documento, não sai mais com nada. Ela literalmente põe a palma da mão lá na maquininha, e aquele microchip debita a compra dela. Quando não é utilizado o microchip, ela faz coloca o globo ocular, que aí tem um mapeamento de córnea, né? Então, pela córnea, sabe que a pessoa então paga. Aí vem cá, meus irmãos, vamos agora usar aqui a linguagem bíblica. Lembram que o número da besta, as pessoas ou tinham ela na mão direita ou na testa? Então, será que João não estava vendo essa figura? Só que naquilo que ele via a pessoa encostando aqui, quem sabe, a córnea, né? Os olhos. Mas para João estava encostando o quê? Não é? Imagina, não é a testa? A mão direita ou a testa? Será que está se cumprindo? Chegamos no 666 de fato? Não sabemos. Mas é muito curioso ou não? Porque lembra que eu falei há pouco, no Apocalipse, temos muita o quê? Teologia. E temos muita alegoria. Então, o que é teologia, a gente tem que ficar preso. No número da besta, era um número que as pessoas faziam comércio? Então, ali parece ser interpretação literal. E agora, no dragão, na mulher, nas taças, será que ali é só alegoria? Por isso que eu digo para vocês que a gente vai tentar fazer uma lição de casa aqui, tá bom? Tudo bem? Então, vamos tentar fazer uma lição de casa. Vamos começar aqui, rapidamente, meus irmãos. Ó, a abertura e a visão inicial, capítulo 1. Olha só, quando a gente abre a origem da revelação, Deus, né, no caso, Jesus Cristo a João, Deus se revelando, né, como Jesus, as bem-aventuranças que nós acabamos, inclusive, de ver, né, ó, quem lê, quem ouve, quem guarda. Logo ainda no capítulo 1, vemos as igrejas, que são as 7 igrejas, que são, no caso, os 7 candelabros, mas temos também o quê? Temos 7 estrelas. Olha que interessante. Percebam, irmãos, olha que curioso aqui. Lá temos as estrelas. E lá temos os candelabros. Então, o texto explica quem são as estrelas? Explica. São os anjos. E os candelabros? O texto explica? Explica. Quem são? As igrejas. Então, perceba que o Apocalipse, ele já vai dando também ali o Senhor, quando revela a João, aquilo que Deus queria que soubéssemos, fica claro. Ele vê 7 estrelas e 7 candelabros. E um que passeia entre os candelabros e tem as 7 estrelas na sua mão. Ora, vamos fazer uma leitura inicial. Num primeiro momento, é uma alegoria.
Mas depois essa alegoria ela é explicada? Ela é explicada. Então ela vira uma teologia. Está entendendo? De uma alegorização, ou seja, de uma figura de linguagem, o próprio Deus faz questão de explicar. Então, hoje, cada ministro de cada igreja local, poderíamos dizer que ele é uma estrela. Aonde? Ele é uma estrela que está nas mãos de Deus. E que cada candelabro é uma igreja local. E quem é que passeia no meio desses candelabros? É o Senhor. O Senhor segura os seus servos e o Senhor passeia no meio da sua obra. A história se repete ou não? Quem é que passeia entre nós, povo de Deus? Quem é que está entre nós? Quando 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor. Então percebam que, mais uma vez, aqui no Apocalipse nós temos teologia, mas nós temos também o que? Alegoria. Aquilo que é só alegoria pela alegoria que Deus não quis explicar, a gente se silencia. Nós deixamos Deus revelar. Mas aquilo que é alegoria, ou que é visão, e Deus quis explicar, então aquilo vira revelação, aquilo vira teologia, no sentido, sim, de que forma? Vira algo concreto, algo que nós podemos dizer, sim, os anjos são, no caso, os pastores são as estrelas. Eles são aqueles que iluminam ali naquela comunidade. Não porque eles têm luz própria, mas porque eles reluzem a glória de Deus. Meus irmãos, nós não temos luz própria, tá? O pastor, ele não emana a virtude dele, ele emana a virtude de Deus nele. Ou seja, nós não temos luz própria. A luz que emitimos é a luz divina. Por isso que se nós estamos pensando que temos luz própria, a gente já se perdeu. Porque nós somos apenas canais de Deus. Então, no capítulo 1 já fica isso muito claro, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, voltando aqui, né? Ao texto, aí vem as 7 igrejas, e aqui vem a descrição de Cristo, aquela figura, né? A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí também fala sobre agora, né, o outro episódio que está aqui, que é a visão de João em Patmos. 7 castiçais de ouro, 7 igrejas, 7 estrelas na destra, anjo das igrejas, e alguém que é semelhante ao Filho do Homem, que é o próprio Jesus, né? Roupa comprida, cinto de ouro, olhos como chama de fogo, espada de 2 fios na boca, voz como de muitas águas, mostrando que aqui é o Jesus glorioso. Então, esse é o capítulo 1. Creio que não temos nenhum problema, né, meus irmãos? Até aqui muito fácil, não é? Até aqui muito simples, não é? Tudo bem? Estou fazendo só essa síntese aqui com vocês, tá bom? Joia. Irmãos, deu a hora. Vamos dar a nossa pausa para o intervalo. Querem fazer alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Não. Tá certinho. Muito óbvio. Perceba, irmãos, tão pouco chover no molhado? Sim. Mas por que eu quero trabalhar aqui chover no molhado com vocês? Vou concluir essa aula mostrando aqui aquele mapa, que é o mapa que nós usamos muito, que é esse mapa aqui, ó. Olha só, para a gente fechar aqui esse módulo, irmos para o intervalo e voltarmos no mapa mental lá do Apocalipse. Concorda, irmãos, que esse mapa, que é o plano divino através do século, do nosso irmão Laurence, que é um material maravilhoso, né, o Laurence Olson. Mas se concorda, irmãos, que aqui é um quadro que um dia foi pintado. Querendo ou não, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por que um certo cuidado? Porque aqui tem um roteiro, aqui tem uma agenda. E se essa agenda não acontecer dessa forma? Nós, como filhos de Deus, nos frustramos. Essa foi uma agenda que o nosso irmão Laurence criou para entender as profecias. E ele está de parabéns. Deus seja louvado pelo nosso irmão. Mas tem coisas, irmãos, que a gente não sabe como será. Tem coisas que fazem parte dos mistérios de Deus. Então, por que aqui, né, no caso, esse mapa, o plano divino através dos séculos, ele é importante, mas ele é importante para nos explicar bastante a questão do dispensacionalismo. Mas vamos lá, meus irmãos, como a gente já aprendeu lá nos primeiros dias de aula. E o milênio?
será que ele vai ser literal ou será que ele é uma figura de linguagem? Percebam, eu acredito no milênio, mas como que ele será? A gente não sabe. Então, por que eu estou agora indo ao texto? Porque a gente já passou por várias fundamentações e agora eu quero ir ao texto com vocês. Por quê? O que importa para nós é o texto. Nós não sabemos como será, por exemplo, a manifestação do anticristo, quando será, que data será, como ele será. Mas eu quero estar firmado no texto sagrado para poder lutar contra o anticristo, caso a igreja não seja arrebatada antes dos 7 anos. Estão entendendo? Então, o fato de irmos agora ao texto é mais ou menos do que dizendo o seguinte, meus irmãos, não tenham medo. Façamos a obra. Deixa o Senhor realizar o projeto dele entre as nações, entre a terra, da forma pela qual ele está no controle. Porque, meus irmãos, percebam, nós estamos aqui vivendo no ano de 2025, 11 do ano de 2025. Muita gente profetizou que Jesus já teria voltado aqui atrás. Ó. Muita gente profetizou, e até agora Jesus não voltou. E tem até algumas seitas que já falaram que Jesus voltou, e para eles não voltarem atrás, falaram que Jesus voltou no mundo espiritual. Ou seja, heresia ao cubo. Então, percebam, nós não queremos seguir a cabeça de um profeta, de um falso profeta, nós queremos seguir a palavra. Quanto tempo demorará ainda? Será que nós teremos mais 1000 anos pela frente? Será que daqui a 1000 anos, nós, seres humanos, já não teremos colonizado outros planetas? E os nossos discípulos, daqui a 1000 anos, não estarão pregando o evangelho lá nesses planetas para essas novas gerações? Porque, meus irmãos, não tenham dúvida, o Salvador nasceu aqui, nesse planeta. E o nome dele é Jesus Cristo, entendeu? E ele redimiu toda a criação. Ou seja, se existir vida depois colonizada por seres humanos, essas vidas serão evangelizadas pelo Cristo e pelo Evangelho de Jesus que estamos segurando aqui, tá bom? Lá em Marte, tá bom? Então, meus irmãos, descansem. Por isso que é mais importante do que tudo, do que conhecer uma agenda, do que conhecer uma teoria, é conhecer a revelação. Por isso que aqui foi útil para a gente aprender a teoria, mas a gente vai voltar para aquilo que de fato importa, que é o quê? É aqui, que é as Escrituras. Tá bom? Fechado? Tudo bem? Vamos para o nosso intervalo? Certinho, bora. Querem fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então eu vou parar a gravação. Depois, daqui a alguns minutos, a gente volta. Tá bom, meus irmãos? Então vou parar aqui a gravação, tá bom? Parar. A gente volta em 5 minutos.